Olá, turma. Vamos para mais uma aula de ciências. Na aula 9, pessoal, a proposta é o projeto Plante uma Árvore em Tempos de Pandemia. Por que tivemos essa ideia? É interessante que vocês ocupem o tempo de vocês com atividades práticas, então a gente vai fazer na aula de ciências esse projeto. Para vocês plantarem uma árvore nesse tempo tão complicado que vocês poderão utilizar, né, na rotina de vocês diária, o plantio e os cuidados com essa árvore que vocês irão monitorar durante todo esse bimestre, o desenvolvimento dela. E é interessante que vocês escolham uma árvore permanente, uma árvore que dure muito tempo, tenha vida longa. Até para no futuro, né, vocês relacionarem o plantio dessa árvore com o tempo de pandemia, né, que a gente passou em 2020. Então, o que vocês precisam fazer? Vou explicar agora de forma bem breve algumas orientações acerca do plantio, da observação do desenvolvimento e o porquê, né, do projeto. Lá no Google Sala de Aula eu postei a proposta da aula 9, está lá resumidamente. Essa atividade ela vale 15 pontos até o final do bimestre. Ela não é uma atividade semanal. A primeira etapa vocês irão fazer agora nessa semana. A entrega é dia 20. E a segunda etapa no final do bimestre, para vocês conseguirem os 15 pontos em ciências. Então, o primeiro passo é que vocês vão escolher onde será o plantio, se vai ser no quintal, no terreno próximo da sua casa, se é semente ou muda, se a planta vai ser frutífera ou não. Eu recomendo que vocês utilizem uma planta de vida longa. Aí vocês irão registrar durante o processo com vídeos e fotos para me enviar. Na primeira etapa vocês irão colocar no Google Sala de Aula, lá no local de entrega da atividade, o nome da planta escolhida e fotos de preparação, né, como você fez o plantio, até o dia 20. O relatório só no final do bimestre. 6 motivos para plantar uma árvore. Vamos analisar quais são os principais motivos para a gente plantar uma árvore. Primeiro, elas protegem o solo, evitam erosão e desgaste. Pode observar, dificilmente o morro desmorona quando tem árvore, elas servem de sustentação. Ciclo da água. As raízes elas retêm a água da chuva, evitando secas e inundações. Reduz a contaminação, porque as folhas retêm as partículas de pó, filtrando o ar que respiramos. Ela preserva também a fauna, que é o habitat natural, né, de alguns animais, e é fonte de abrigo e alimento desses animais que vivem nelas, ou se alimentam a partir delas. Protetora natural, ela traz sombra e protege contra ventos e poluição sonora. E além disso, é um ar-condicionado natural, né? Ela regula a temperatura e o clima do nosso planeta. Quando a gente fica embaixo de uma árvore, a gente percebe, né? O clima é mais agradável. Primeiro passo, escolher a espécie. Aí você vai escolher a espécie de planta e para fazer o plantio você vai precisar de uma semente ou de uma muda, né? Que é uma plantinha pequena para você cultivar no local que você desejar, que você escolher. Eu gostaria que vocês também fizessem a identificação da planta. No 7º ano, vocês estudaram a parte de taxonomia, né, que é a classificação de seres vivos, que são 2 nomes, né, tem o gênero e a espécie, no nome científico da planta. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem o nome científico da planta. Com certeza vocês irão escolher usando o nome comum, né, que as pessoas utilizam no dia a dia, como elas são conhecidas, mas todo ser vivo tem seu nome científico.
Aí eu recomendo que vocês utilizem um aplicativo que ele capta através da câmera a imagem da folha ou do fruto ou de partes da planta e você consegue identificar qual é a planta, as características, o nome científico e tudo mais. Então eu já usei alguns, eu trouxe aqui 3, aí vocês escolhem o que for mais adequado. Nem todos irão conseguir catalogar todas as plantas. Se você baixar o primeiro e não der certo, vai para o segundo ou terceiro. Ou até outro, né? Porque tem vários na loja de aplicativo. Tem esse que é o PlantNet, identificação de planta. Esse eu já utilizei, que é o PlantSnap, que é o identificador de plantas e flores. E tem o identificador de plantas, identificação com lente. Então, com um desses 3 aplicativos, vocês vão conseguir com certeza identificar a planta, né? Nome científico, suas características. Vai facilitar até para vocês aprenderem a cuidar dela, né? Vocês vão pesquisar tudo sobre ela, como que ela se desenvolve, a questão de regar, iluminação, solo adequado. Vamos para a parte do plantio. Escolha e preparação do terreno. Então, o primeiro passo é escolher um local adequado para o desenvolvimento daquela planta. Se é uma planta de grande porte, você não pode escolher um local que seja muito pequeno, né, para ela se desenvolver. Fazer a adubação do local. Você tem que cavar. Depende do tamanho da planta, das raízes. Você vai pesquisar quantos centímetros você deve cavar no chão. Qual o material que você tem que colocar? Você pode aproveitar a terra que já tem lá e fazer a adubação. De preferência uma adubação natural, né? Com esterco de animais, por exemplo, com restos de plantas, folhas secas. Então prepare todo o local do ambiente para poder abrigar essa planta. Se for uma semente, recomenda-se que você plante num saquinho ou numa vasilha furada, né? Aí depois você coloca no local definitivo, onde a planta vai ficar. Já se for uma muda, você já pode plantar direto lá no solo, no chão, no local adequado onde ela vai se fixar. Os cuidados que vocês precisam ter: regar a planta diariamente, de acordo com a espécie. Tem planta que requer mais água e outras menos. Você precisa pesquisar para identificar essa característica da sua planta, né? Proteger o local de predadores, é interessante que seja protegido de animais pequenos e grandes também. A questão de cercar, né, o local, para nenhum animal vir destruir ou comer a planta. E você vai acompanhar o desenvolvimento e readubar ela quando necessário. Com o tempo, né, com o passar das semanas e meses, você vai precisar readubar com certeza. Você vai regando e ela vai consumindo aqueles nutrientes. E o registro do desenvolvimento é interessante que vocês façam. Na primeira semana, dia 20, vocês irão me enviar o nome da planta, pode ser o nome científico e o popular, e foto, né, de como você plantou. Aí toda semana vocês tirem pelo menos uma foto. Você vai registrando o desenvolvimento dela através de fotos. Primeira semana e vai arquivando, guardando, para a gente acompanhar o desenvolvimento. E vocês vão fazendo também anotações do desenvolvimento da planta, de tudo que ocorreu, né, durante o período. Você vai colocando as observações, o que ocorreu, como ela está se desenvolvendo, a questão de mudança da cor, das folhas, dependendo da espécie, o caule, se ela se desenvolve rápido ou lentamente, se ocorreu algum problema com ela durante, o que você fez para solucionar, você vai relatando durante o terceiro bimestre, que a gente vai terminar no meio de outubro. Ao final do bimestre, que vai ser dia 15 de outubro, você terá que preencher um relatório sobre toda a experiência do projeto. Plante uma árvore em tempos de pandemia. Então eu vou entregar um formulário, vocês vão preencher e me enviar para poder conseguir os 15 pontos dessa experiência. A prova valerá 20 pontos
E as outras atividades irão completar os 100 pontos. Então, qualquer dúvida, deixe no Google Sala de Aula. E tenham um bom trabalho, uma boa experiência e se envolvam nesse projeto. Até a próxima.